Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e em conjunto com a Prof. Márcia, nós elaboramos a nossa aula de número 8 de arte. Nosso conteúdo da nossa aula de hoje, nós falaremos um pouquinho mais sobre as texturas, como vocês estão vendo aqui. São várias formas, vários tipos de fazer texturas. Vem comigo! Nossos objetivos da nossa aula de hoje são identificar e apreciar as formas distintas das artes visuais, tradicionais e também da contemporânea. Nós vamos ver e cultivar a nossa percepção, o nosso imaginário, a capacidade de simbolizar o repertório imaginético. Vamos explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais. E eu acho que você já sabe mais ou menos o que é a textura, provavelmente vocês já devem ter ouvido quarto ano. A textura é o aspecto de uma superfície, ou seja, a pele de uma forma que permite identificá-la e distingui-la de outras formas. Quando tocamos ou olhamos para um objeto ou superfície, ou sentimos, né? A gente tem essa sensibilidade. Justamente por causa do nosso tato, percebe pelo olfato, cheiro, mas o principal é quando a gente sente pelo tato, a gente sente. Se essa superfície, às vezes ela é lisa, ou se ela é uma superfície rugosa, se ela é macia, se ela é áspera, se ela tem ondas, ou seja, se ela é ondulada. Então a gente tem aqui dois exemplos. Se a gente tocar numa árvore, a gente vai ver a textura dela, ou seja, a pele dessa árvore. Então essa pode ser mais grossinha, pode ser mais áspera. Outra superfície que vocês podem tocar aí em casa olha aqui, é o nosso cabelo. Então o nosso cabelo também ele vai ter uma textura, certo? Ele é um pelo, né? Ele reveste nossa cabeça e também vai ser uma forma de textura. As texturas, pessoais, ele podem ser também divididas em visuais ou táteis, quando a gente só olha ou, né, a gente toca. A textura visual, ela possui apenas qualidades visuais. Ela simula as texturas táteis. Então, a gente vai ter um exemplo aqui. Uma pintura que cria o efeito da maciez de uma pétala da rosa, ou até mesmo de um cachorrinho. As texturas, pessoal, podem ser também divididas em visuais ou táteis. A textura visual, ela possui apenas qualidades visuais, aquela que a gente está vendo. Ela simula também as texturas táteis. Então, a gente vai ter um exemplo aqui. Uma pintura que cria o efeito da maciez de uma pétala da rosa. Então, eu tenho o quadro, porém eu não estou sentindo, eu só estou vendo esse quadro. Logo, eu deduzo que a pétala, né, a pétala de rosa, ela é macia. Ou se eu tivesse aqui um outro quadro de um cachorrinho, eu sei que ele é revestido por pelo e o pelo desse cachorrinho, ele é macio. Então, só simula o que a gente está vendo, mas ele simula, no caso, o tato. E vamos ter também as figuras táteis. Como que são elas? Possui tanto qualidades visuais, aquilo que a gente vê, quanto as que a gente pega, as táteis mesmo. Existe uma textura tátil em todas as superfícies e esta, no caso, nós podemos realmente sentir através do toque ou contato com a nossa pele. Então, por exemplo, a gente tem o casco de uma árvore, temos o chão mesmo, vamos ter uma tinta, vamos ter um tronco de uma árvore, mas aqui já cortado de uma forma diferente. O tecido que a gente toca, também ele vai simular uma textura aqui. E a gente vai ter as texturas naturais. Essa a gente costuma ver sempre, às vezes a gente pega, às vezes não.
são aquelas que resultam no caso da interação natural do meio ambiente ou que caracterizam o aspecto exterior das formas e também das coisas existentes na natureza. Então a gente vai ter como exemplo as cascas de troncos das árvores, a própria madeira, seja ela cortada ou não, as folhinhas, provavelmente você deve ter uma plantinha em casa. Essa plantinha vai ter uma textura, certo? Uma textura quando você pega nela. Então são de diversas formas. Essas são as texturas naturais. Vamos ter também textura gráfica, que são efeitos que podemos dar a um desenho através de pequenos traços repetidos. Eles podem ser retos, podem ser na horizontal, vertical, usar curvas, círculos e tantos outros na forma de criar. Então a gente tem aqui esses que são mais computadorizados. Então a gente tem uma paisagem e dentro dessa paisagem, a forma de pintura é utilizado texturas. Então eu tenho aqui círculo, eu tenho aqui ondinhas, eu tenho aqui quadriculado com pontinhos. Então são de diversas formas. Essa é a textura gráfica. A textura, pessoal, também é utilizada em um desenho para dar efeito realista ao objeto. Não se trata de fazer uma cópia, mas de trabalhar os traços para realçar a realidade do objeto que está sendo desenhado. Então, olha só que realista essa partezinha dessa pintura. Ele é um desenho que foi utilizado lápis, borracha, mas ele é muito realista. Quais que são as texturas que nós percebemos aqui? Podemos perceber a sobrancelha, podemos perceber os traços aqui do cabelo branquinho, que é uma pessoa mais velha, uma ruga, o olhinho que está fechado, que forma essa ruga, uma berruguinha aqui. Então, são traços que trazem a textura dessa pessoa. E a textura é tão importante quanto a forma e o tamanho e também a cor. Existem várias técnicas de se criar texturas na arte. O pintor, por exemplo, ele vai utilizar uma infinidade de técnicas para produzir, criar a ilusão dessa textura tátil na vida real dentro das suas obras. Então aqui também a gente vai ter uma textura, um quadro pintado. Se eu olho assim para ele, eu identifico que tem uma montanha, que é um local mais verde, que tem pessoas caminhando, provavelmente andando a cavalo. Então ele tenta simular a realidade, porém ele vai usar umas técnicas que representam essa textura. Vamos ter aqui o rinoceronte de Albrecht Dürer. Podemos observar que a obra ela foi trabalhada com textura gráfica, com o uso de pequenos pontos, círculos, também dos traços e formas repetidas, que são colocadas uma próxima à outra e criam esse padrão. Assim de longe talvez a gente não percebe, mas quando a gente se aproxima um pouquinho mais, dá para ver que são pontinhos. E esses pontinhos vão dar essa ideia da pintura do rinoceronte, no caso da textura mesmo gráfica, de como esse autor, o Albrecht, ele fez a obra O Rinoceronte. Na obra O Peixe, da artista Gorete Varela, ela também percebe-se a repetição das formas que seriam as escamas do peixe. E as suas linhas, elas foram ilustradas uma próximo à outra. Outro artista que utiliza texturas gráficas em suas obras é o Romero Brito. Esse é bem conhecido e é um artista brasileiro.
Romero Brito, pessoal, ele nasceu em Recife no dia 6 de outubro do ano de 1963. E ele é um pintor e escultor brasileiro. As telas de Romero Brito são alegres, coloridas, na maioria delas ele usa textura gráfica, explorando as formas geométricas, além das cores também que ele utiliza muito nas suas pinturas. Então vamos ter aqui um quadro também bem conhecido dentro da arte, que é um quadro, o Abapuru, mas esse foi feito pelo Romero Brito, e essa pintura é a releitura da obra da Tarsila do Amaral. Podemos observar o uso de várias formas geométricas que se repetem por todo o quadro, mas tem a forma do Abapuru, porém há outras cores, outras tonalidades que ele utilizou, formas geométricas, principalmente o círculo, quadrado, linha, cor. Então ele utiliza muito dentro das suas obras. As obras, no caso, com representações gráficas de Romero Brito. A gente vai ter Colors of Brazil, as cores do Brasil, e o Heart Kids, que é o coração de criança, coração de criança. Então são duas obras que foi realizada por esse pintor e que utilizam formas e texturas gráficas, ou seja, as linhas que a gente consegue perceber em cada uma dessas obras. A textura, ela pode ser utilizada em um desenho para realçar a realidade do objeto que está sendo desenhada, ou para criar também outro efeito artístico. Então a gente tem aqui um efeito artístico no preto e no branco, só utilizando linhas mesmo, mas aí são texturas de, digamos, contorninhos, quadradinhos, círculos, a representação de folhas, pequenas folhas umas nas outras. Vamos ter também outras tonalidades, no vermelho, no amarelo, azul, representação como se fosse de um piso mesmo. Então a gente tem várias formas de criar texturas e a gente pode criar na nossa própria casa. Não precisa necessariamente ser gráfico, ser feito no computador. Não, você pode criar aí na sua casa com lápis de cor, com giz de cera, o que vocês tiverem em casa. Mas antes aqui, ó, pessoal, uma forma legal de fazer texturas é utilizando materiais que vocês têm em casa. Então, pegando uma folhinha, se vocês têm folhas em casa, com certeza cada um tem uma folha de uma forma diferente. Vocês podem utilizar a folhinha, colocando ela embaixo, se você coloca embaixo e utiliza um giz qualquer, você vai ter uma textura como esse daqui, ó. Uma textura natural com elementos que vocês têm aí na casa de vocês. Como eu falei, não precisa ser textura gráfica só no computador. Você aí de casa pode criar a sua própria textura, sua própria forma de ver essa textura. E assim, pessoal, nós concluímos a nossa aula de arte. Não esqueça de fazer as suas atividades, hein? Até a próxima aula, pessoal!